Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O tema da lição 12, já estamos chegando no fim dessa lição. E vai deixar saudades, porque estudar sobre os Colossenses e os Filipenses nos trouxe grandes lições, grandes orientações. Estamos na penúltima lição e o título é Convivendo com os Outros. Olha que imagem interessantíssima. Essa imagem aqui, um coração dentro e as pessoas de mãos dadas. Agora, olha só o que é que está dizendo aqui no comentário bíblico adventista sobre essa expressão de palavras. Quando o tema fala convivendo com os outros, e o verso diz assim, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. O comentário bíblico adventista, no volume 7, e na página 214, comentando sobre esse texto, o verso 6 diz assim: as palavras andam de mãos dadas com o estilo de vida cristão, especialmente no que se refere ao contato com quem é de fora. Isso está no verso 5 do capítulo 4. O modo como as palavras são ditas e o tom de voz causam boa ou má impressão. Portanto, o discurso e a conversação devem ser bem guardados. Então, assim, no início fala que as palavras andam de mãos dadas. Devemos estar unidos com o propósito de manter a mesma linguagem. E de acordo com o verso 3, que linguagem seria essa? Ou a que tipo de palavra seria? O termo aqui no verso 13, irmãos, o termo original aqui no grego é logos. Logos também tem a ver não só com uma palavra escrita ou palavra pronunciada, palavra pronunciada é rema, né? Palavra escrita é logos, ou palavra pessoal. Aqui, na verdade, está sendo falado da palavra de Deus, porque olha o que diz o verso 3. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou prisioneiro. O segredo, em outras traduções, fala mistério. Então, aqui, devemos estar de mãos dadas no amor, vinculado ao amor, onde o amor seja o elo que liga. E as palavras devem ser sempre temperadas com sal. Os rabinos ensinavam que o sal era exemplificado através da sabedoria prática, de uma vida prática, de um relacionamento. Então, assim, quando fala temperada com sal, o sal tinha na antiguidade, irmãos, duas propriedades, entre várias outras, né? Uma era conservar e a outra dar sabor. Quem se conserva unido em Cristo, com certeza confirmará o que Jesus falou em Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Então nós também devemos ser diferentes. As palavras têm que ser não agressivas, palavras brandas, como diz o próprio texto de Provérbios 15, que desvia o furor, palavras que fechem feridas, como diz o hino, e palavras que enaltecem ao próximo, palavras que, na verdade, levantem a situação das pessoas. Se nós tivermos um linguajar polido, convertido, as nossas palavras evidenciarão isso. Olha o que ele fala aqui, o mesmo comentário bíblico, ainda na página 214, quando um cristão abre a boca, devem abundar palavras edificantes, agradáveis e de auxílio ao próximo. Isso nos faz pensar do que o próprio Pedro falou na sua primeira carta, 3, verso 15, quando ele fala assim, para que vocês com mansidão saibam dar esperança da razão daquele que você acredita. Você mostra aos outros, irmãos, pelas suas palavras, não só a esperança que você tem, mas as suas palavras demonstrarão que você está, de fato, exercendo a vida prática cristã diante das pessoas com a sua linguagem. E para isso é necessário que nossa palavra seja, na verdade, como disse Efésios, né? Que não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. Capítulo 4, verso 29, fala também que deve-se ter cuidado, Efésios 4, 29, cuidado com a linguagem, a expressão que você deve proferir. O texto de Lucas, o próprio autor fala que a graça estava sobre os lábios de Cristo e as palavras que ele falava trazia admiração a todos que estavam ouvindo. Sabe, irmãos, se nós quisermos de fato buscar em Cristo a verdadeira essência da sabedoria, devemos buscar numa vida prática. A nossa linguagem deve ser de fato polida, temperada com sal e convertida. Existe um capítulo no livro lá Adventista onde se fala linguagem. Irmãos, ali fala muito de palavras agressivas, palavras que devem ser evitadas em nosso lar e palavras que fazem os anjos chorarem. Mas o contexto aqui é que se nós falarmos da forma que enalteça a Cristo e leve às pessoas esperança
pela situação das quais elas estão passando, pode ficar certo. Essa é a palavra que deve ser respondida a cada um. Essa é a palavra que as pessoas se sintam tocadas pelo Espírito Santo e pela sua mansidão, brandura, compaixão e bondade. Você vai ministrar aquilo que Cristo fez. Lembre-se que a graça estava sobre os seus lábios e todos se admiraram. E esse capítulo 4 de Lucas é um período onde Jesus termina de ler um texto de Isaías e começa a dar uma explicação. E as pessoas ficam ali admiradas com o seu linguajar. Que devemos pedir cada dia, irmãos, a Deus que nos dê auxílio do Espírito Santo e que nossas palavras possam impressionar positivamente aos outros, mas não uma impressão para lhe deixar se sentindo o máximo, mas para que eles sintam que a sua relação com Deus ela é tão íntima que lhe leva a uma palavra amável, doce e satisfatória, para que todos que lhe ouvirem possam, na verdade, ter a certeza de que Deus está com você e agindo em você. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, pelos conselhos a nós concedidos. Dá-nos a tua bênção para que nossas palavras sejam sempre com sabedoria, temperadas com sabor e conservando o vínculo nosso com o Espírito Santo. Perdoa, Pai, quando às vezes fazemos mau uso de nossas palavras e nos purifica cada dia, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha uma ótima tarde de sábado e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.